Bem, nesse quadro que nós estamos vivendo agora, a pergunta que fica é como o Bolsonaro vai administrar a vitória? Porque já é líquido e certo que ele será o presidente da República Federativa do Brasil a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então a pergunta é, como o Bolsonaro vai administrar a vitória? A possibilidade de mudança de eleição no segundo turno, normalmente nos países que têm eleição no segundo turno, ela ocorre na primeira semana. É ali que já aparecem sinais de mudança. No nosso caso, ficou claro que não ocorreu. Eu citei logo no dia, inclusive, 7 de outubro, à noite, aqui na Jovem Pan, durante a nossa cobertura, de que tinha um caso em Portugal, na eleição de 1986, quando Mário Soares enfrentava Freitas do Amaral. Freitas do Amaral teve no primeiro turno 46,3% dos votos e Mário Soares tinha obtido 25,4%. No segundo turno, que acabou ocorrendo uma inversão. Mário Soares obteve 51,2% e Freitas do Amaral 48,8% tal. Que isso poderia ocorrer aqui no Brasil dependendo do rumo da campanha, né? Era uma possibilidade, porque a gente tem de abrir um elenco de possibilidades do que pode ocorrer. Ficou muito claro já nos primeiros dias, terça, quarta, que ao contrário do exemplo de português de 1986, o que se colocava aqui era uma ampliação muito grande da vitória de Jair Bolsonaro em relação a Fernando Haddad. E hoje, várias pesquisas, estaduais ainda, né, mostram que em certos estados, no triângulo de ferro da política brasileira, São Paulo, Rio, Minas, ele poderá obter até 70% dos votos válidos. 70% dos votos válidos. Então a questão que se coloca para Jair Bolsonaro nesse momento é como vai administrar essa vitória. São alguns desafios que ele vai ter de enfrentar. Alguns deles já estão aparecendo. Por exemplo, e eu comentei ontem rapidamente sobre isso também, a questão do PSL, o seu partido, Partido Social Liberal. Tem 52 parlamentares. Tinha um na Câmara, agora tem 52 e 4 no Senado. Como é que vai administrar essa vitória? Será um partido? Terá uma liderança? Vai atuar como partido político? Será um partido de sustentação do governo? Como é que esses novos parlamentares, grande parte deles pela primeira vez eleitos para a Câmara e para o Senado, vão se comportar em casas que muitos desconhecem o funcionamento, sequer o funcionamento regimental? Como é que vão construir a política? Como é que vão articular? Como é que vão obter apoio? Afinal, é o partido do presidente. A sua base será, evidentemente, muito maior do que a do PSL. Mas é um desafio. O primeiro problema já tem de resolver agora, a questão da presidência da Câmara. Mais do que a presidência do Senado, a questão da presidência da Câmara. O encaminhamento não tem sido até o momento dos mais felizes, ao menos pelo que se vê pelos jornais. Ou seja, é absurdo pensar que o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, seja o presidente da Câmara, ou seja, candidato a presidente da Câmara. Isso é uma questão que se coloca. Como eu não creio que vai ocorrer que Rodrigo Maia seja o presidente da Câmara. O tempo de Rodrigo Maia já passou. Vai ser certamente um novo político, né? Pode ser que já tenha algum mandato parlamentar, um ou até 2 mandatos parlamentares, mas que represente esse universo agora daqueles que agem de forma republicana, ou seja, que se contrapôs ao PT, historicamente, as práticas corruptas do PT e tal. Então, o grande desafio do Bolsonaro, insisto, é administrar essa vitória. Primeiro na Câmara dos Deputados, quem é que vai presidir a casa? Depois vai ter de ver a questão do Senado, que também é muito importante. É bom lembrar que o governo vai ter de aprovar várias emendas constitucionais que exigem 3/5 dos votos. Como obtê-los? Não é tarefa fácil, como projetos de lei importantes. E a reorganização ministerial, que também terá de ser aprovada, vai ser via medida provisória, mas tem de ser aprovada pelo Congresso Nacional. São questões que têm de ser resolvidas, como também a composição dos ministérios, né? Como é que vai ser essa reorganização? Quem é que vai compor esses ministérios? Portanto, são situações que agora se colocam ao presidente da República, na prática eleito, o Jair Bolsonaro, que já tem de começar a pensar essas questões agora. Não é cantar a vitória antes do jogo, mas o jogo já está lá, de goleada. Deve estar por volta de 4-0, como eu já disse, aos 42 do segundo tempo. A questão agora é a colocação das faixas. Vai colocar faixa, levantar o troféu, mas como é que vai organizar a vitória? Então o desafio para Bolsonaro agora é administrar a vitória numa situação muito complexa do país, em crise política, que nada indica que deva terminar no dia 28 de outubro, né? Numa crise, uma situação econômica grave, mas numa situação econômica internacional muito favorável. Até o momento, numa situação econômica internacional muito favorável.
inacreditável. E recebe um cheque da população que nenhum presidente até hoje recebeu na República construída a partir da Constituição de 1988. É um número de votos e uma possibilidade de uma vitória de votos válidos que nenhum presidente teve. Portanto, a confiança depositada em Jair Bolsonaro é muito grande. A pergunta que fica é se ele vai conseguir responder positivamente a essa confiança.